Boa noite, pessoal. Tudo João? Vamos mais uma aula. Dessa vez a gente vai estar concluindo, né, olericultura. Então a gente está no quinto encontro, né? Então vamos começar. Bom, depois de vocês entenderem, né, sobre as hortaliças, as verduras, né, é importante a gente falar um pouco do seu cultivo, né? Qual é a tendência, né, do cultivo das hortaliças? Então, é interessante que estamos no período de transição, né? A gente procura utilizar técnicas, né, que melhorem, né, a produtividade imitando o meio ambiente, né? São técnicas agroecológicas, né? Não chega a ser agricultura orgânica. Muitas vezes o ideal é a agricultura orgânica, entretanto, são práticas, né, que melhoram as condições da horta, né, para o próprio convivência do agricultor na propriedade, né. O extremo, né, é a produção orgânica. Entretanto, são práticas que o agricultor sempre deve buscar, né, e vocês sempre devem orientar no sentido, né, desses procedimentos, porque o consumidor também, cada dia mais, vai ser mais exigente. Ele está já praticando algumas práticas, né, vamos dizer assim, mais ecologicamente corretas, né, melhor o consumidor, né, ele pode estar fazendo essa propaganda, né, vamos dizer assim, para o consumidor. Mas é uma tendência, né? Uma das coisas que mais envolve são as práticas do solo, né? Então, se ele revolver o mínimo possível do solo, né, é interessante, né, porque diminui, né, a compactação, né, diminui a perda de solo, né, na poeira por vento, né. Então, quanto menos ele revolver o solo, né, é melhor. Se ele conseguir manter, em vez de queimar ou juntar e levar para outro lugar, quanto mais resíduo ele conseguir manter na propriedade, é melhor, porque esse resíduo geralmente depois ele apodrece, né, ele pode servir como um fertilizante, né? E utilizar rotação de culturas, onde diferentes plantas, né, podem trazer diferentes, pode segurar, né, diferentes nutrientes no solo, ou trazer os nutrientes de profundidade para mais para a superfície, né, ou também fixar algum nitrogênio, algum nutriente do ar, né, que ele consiga fazer isso. Então, a rotação de culturas, a trazer outras plantas, né, para dentro do sistema de produção, né, é bom. Né? Então, quais são as práticas universais? Né, vamos dizer, porque não dá para falar de todas as plantas individualmente. Existem algumas que são universais para qualquer horta. Né? Quais são elas? Né? A primeira é fazer práticas para reduzir a erosão, né? A perda de solo. Uma prática é utilizar plantas, né, como cobertura morta, né, como palhadas, né, ou plantas vivas. Né? Geralmente o pessoal faz um gramado, né, com gramíneas. Não é isso aí, não é mato, né, gente? Não é picão preto, não é pé de galinha, né? Geralmente são gramas tipo batatais, né? Nossa, tem carro. São gramas, né? Tipo batatais, né? Que fixam um pouco de nitrogênio, né? São leguminosas, né? Então é uma cobertura viva, né? Que vai trazer algum benefício e consegue conviver aí com as hortas, né? O aumento da fertilidade do solo, né? Só pensando, né? Na parte química, né? De por exemplo, plantar leguminosa para
fixar nitrogênio, né, como o amendoim, né, que também produz e fixa nitrogênio. Né. Tem a parte física também, né, gente, que você pode melhorar a matéria orgânica, para ter mais agregados, né, para a terra não ficar tão solta. Né. O biológico, né, tem as minhocas, né, tem todos os organismos que vivem no solo e arejam, né, podem arejar o rola-bosta, várias vida, né, a parte biológica, a vida na Terra também contribui. Não é doença e nem praga, né, são animais que trazem benefício, né, para as plantas, né, em geral. Os recursos hídricos, né, gente? Se o solo é muito exposto, ocorre muita evapotranspiração. Então há muita perda hídrica. Então manter o solo coberto também é uma das práticas para manter aí um pouco da umidade, né? Você manter o solo coberto, né? Não só manter as plantas, né? Você manter aí uma palhada ou até mesmo usar artifícios, né? Como plástico, né? Também o pessoal usa para manter a umidade para não evaporar. Então, tentar, né, manter essa umidade e não perder essa água do solo. Né? As plantas daninhas, né, como controlar? Bom, a horta geralmente a daninha é retirado manualmente, não o uso de pequenas máquinas manuais, né? Nunca é usando tratores. A não ser que, e fruteiras né? A não ser que são micro tratores, né, muito pequenos, né? Hoje em dia também tem micros, né, por controle remoto. Hoje em dia tem de tudo, né, gente? Mas as plantas daninhas, né, geralmente a própria, geralmente quando é vivo, né, a cobertura é viva, ela já controla as plantas daninhas, né, por competição. Né? Mas a maioria das hortas ainda é feito o controle manualmente, né, feito na mão. Né? E a planta daninha, às vezes você acha que é daninha, às vezes não é, né? Às vezes tem plantas daninhas que são benéficas, né, para a horta. Elas conseguem manter os nutrientes naquele local, né? O nutriente não ser levado pela lixiviação da água, né? Ele consegue manter. Então tem que ver o que é que você chama de planta daninha, o que é bom para a horta. Né? Plantas daninhas consideradas como caruru, beldroega, são plantas, né, que são consideradas benéficas para a horta. Né? Uma vez que, por exemplo, lagartas têm preferência de comer, por exemplo, caruru ao couve. Né? Então, a borboleta ela vai pousar no caruru. Né? Então, tem várias coisas que você tem que saber, o que é planta daninha, o que realmente é e o que não é. Né? Mas cada horta tem a sua lógica, né? Tem o seu manejo. Né? Só estou falando assim porque a planta daninha é um dos maiores problemas das hortas, né? Porque o controle é muito difícil, né? É manual. Redução, esse aqui é o sonho, né, gente? Reduzir o uso de insumos, né? É um sonho, né, gente? Que todo mundo busca, né? Lógico, você conseguir produzir sem adubo químico, usar defensivo, né? Mas não dá, né? Não dá. Ou o defensivo ele é orgânico, né? Ou o fertilizante ele tem que ter fontes naturais, né? Ele não aparece do nada, né? Você tem que colocar. Né? Então, uma das maneiras de reduzir, gente, é proteção, por exemplo, da matéria-prima. Por exemplo, se é um tomate, né, está ensacado, né, vai proteger aí do ataque de insetos, né. O outro lado aqui, mais embaixo, é uma couve, né, ele está num gramado, né, para proteger tanto para não a perda, né, de solo, mas também não a perda, né, de nutrientes, né, que a grama, né, ela segura, ela está ali, né, o zinco, o boro, né, a grama está ali, e aí você corta, né, e vai durante
a sua fase de ciclagem, né, vai passando para as plantas. Então, tem que ter o controle, né, direito, né, da horta. Então, quando você usa essa rotação, né, gente, você mantém os nutrientes e você gasta menos com a adubação no próximo ciclo. Então, você reduz os produtos químicos, né. Quando você protege as hortaliças, né, de uma maneira física, né, no sacamento, por exemplo, você também diminui o uso, né, de, de insumos, né, de proteção de insetos e pragas, né, porque você já protegeu ele fisicamente. Né? Com isso você vai jogar menos, mesmo que o produto não seja tão tóxico, né, mas seja um produto para a produção orgânica, ele causa algum, se ele causar mal com o inseto, ele vai causar algum efeito, né, nos seres vivos. Né? Portanto, né, você também deve sempre buscar diminuir o uso desses produtos. Bom, gente, as práticas são universais, né? A gente sempre deve seguir e ir implementando, né? Nunca pensar em ficar aumentando as doses, né? Sem necessidade, prevenção sem monitoramento, sem existir a doença. Se você ouviu falar na doença e ela não chegou, não precisa ficar aplicando o produto. Né? Só porque o vendedor diz que é preventivo. Tudo é o manejo, né? E o monitoramento. Né? Lógico que nós, como profissionais, sempre tem que saber o que aconteceu no vizinho, né? O que aconteceu no outro município, né? E sempre ficar alerta. Entretanto, a gente evita, né, recomendar o produtor utilizar algum produto antes, né, do que essa praga, essa doença. Então, gente, por hoje é só ter o texto para vocês lerem, né, para vocês fixarem essas ideias, né, mais conservacionistas, né, na olericultura. E a gente encerra a olericultura e a gente começa a fruticultura. Isso aí.